Shalom, boa noite a todos. Hoje nós temos aula a partir das 20h30 para o seminário Monte Sinai do Piauí. Mas antes de partirmos para esta aula, nós iremos desenvolver uma outra aula para a proposta da imersão no Antigo Testamento, que está sendo desenvolvida para o Israel e para outros que estão dentro dessa proposta acompanhando. Nós, na segunda parte, falamos que iríamos desenvolver o assunto a partir do cânon tripartite. Lembrando que nós estamos trabalhando a questões históricas nessa primeira parte, então vai ser uma série de 8 a 10 ou 15 aulas só a parte histórica, para depois entrarmos na parte escritura e por último teologia. Estamos trabalhando com uma proposta baseada e pautada no livro que apresentamos inclusive na aula anterior, tá? Então, o cânon tripartite é uma proposta que está sendo desenvolvida principalmente dentro de uma perspectiva histórico-deuteronomista, tá? Que a origem desse cânon tripartite se dá a partir do segundo século antes de Cristo, certo? Então, começa a ser construído toda uma argumentação para a defesa dessa tese e proposta, tendo em vista, inclusive, que eles vão articular, os historiadores da linha deuteronomista, que, curiosamente, 2 séculos mais tarde, tá? Essa linguagem abordada ela não seria mais tão precisa. Então, por volta do ano 50 depois de Cristo, isso já bem mais à frente, né? Praticamente 2 séculos e meio à frente, o próprio Fílon de Alexandria, ele vai estar desenvolvendo uma tese pautada, inclusive em alguns livros pseudopígrafos, que são livros utilizados para articular questões históricas desta canonização e produção do material. Eles vão dizer que algumas palavras reveladas pelos profetas e também a inódia hebraica, como alguns escritos também com cunho de piedade, eles vão entrar nesse período a sua composição, tá? Composição essa para Septuaginta, ou tradução, ou até articulação. Mas esta coleta de indícios também ela é contraditória, porque ela vai revelar para nós 2 estados contraditórios. Primeiro, que antes da queda do templo, no ano 70 depois de Cristo, não vai se tratar de uma Bíblia hebraica que vai possuir uma uniformidade, tá? Ou seja, ela não vai ser reconhecida e acatada por todas as correntes do judaísmo. Segundo, que, no entanto, ou mais para frente um pouco, lá para os meados do século II a.C., vai surgir a afirmação de que a lei e os profetas pode ser acompanhada com uma terceira coleção dentro da proposta de livros normativos que tem a proposta da ética, da moral, né, do ethos, dentro particularmente da cultura judaica.
Então é um pouco complicado até conciliar essas duas conclusões. Mas o que precisamos ter em mente é que os Ketubins, ou os livros proféticos, quando falamos de Ketubim, estamos falando de proféticos, tá? São duas passagens, inclusive citadas até dentro dessa proposta de livros pseudopígrafos, que vão trabalhar a defesa e a articulação que os livros de Davi e alguns salmos fazem parte dessa terceira coleção e aí estariam entrando dentro desse cânon tripartite. Um cânon que tem 3 divisões e 3 coleções. O outro também, sim, é que o Saltério, livro de sabedoria e alguma parte dos livros dos profetas, tá? Que seriam divididos, claro, nos profetas maiores, e esses profetas maiores entrariam alguns históricos, e depois os profetas menores, que aí entrariam aquela segunda coleção com 12 livros. Então, nos meados do segundo século depois de Cristo, lá em 200 depois de Cristo, é que vai se começar uma esfera de avaliação desse material para poder tornar fidedigno e poder ele também ser aprovado e canonizado. Então, na coleção dos Ketubins, ou seja, nessa organização, nós vamos ter uma proposta de uma antologia onde vai entrar Torá, como a primeira parte, depois Nebeim, certo? E os Ketubins, tá? O Nebeim seria os profetas posteriores e o Ketubim seria os profetas, ou melhor, Nebeim seria os profetas anteriores e o Ketubim os profetas posteriores, tá? Dentro também de uma outra ótica, vai dizer que o Ketubim seria os profetas posteriores e o Nebeim profetas anteriores com alguns livros históricos. Mas, na verdade, o Ketubim, ele faz parte de uma antologia que grande parte é os livros históricos. É a coletânea que pertence a um gênero literário diferente, com exceção de Esdras e Neemias, mas que vão pertencer também à mesma categoria, porque se nós formos analisar, o Ketubim é totalmente histórico. Vai estar incluso livros, mesmo proféticos, que têm um sentido histórico. Então, o Saltério, nesse caso, ele vai reunir poesia, a inódia, né? Vai ter orações também, vai ter momentos de, vamos assim, adoração hebraica, inódia hebraica. E dentro de Lamentações, Provérbios e Cântico dos Cânticos, aí se entra com Eclesiastes a sabedoria hebraica, tá? Aquela sabedoria popular, experiencial, empírica, que estaria nessa parte como livros de sabedoria. Então, o pano de fundo histórico-cultural da construção, principalmente dos Ketubim, como cano dessa literatura judaica, vai se deixar reconhecer com muita facilidade. Ninguém vai poder contestar o fato de algumas diferenças dentro dos meios judaicos, das correntes judaicas, que possam discordar, até porque, se formos olhar um kairós histórico, esse período de construção desse material e também período de tradução para o grego da Septuaginta, é o período do ali do terceiro século, tá?
antes de Cristo, e é período que está lá no governo os Ptolomeus, a dinastia ptolomaica, aonde justamente o Ptolomeu I Soter é aquele que vai ter a irradiação cultural para tornar uma preocupação prioritária no seu poder a questão principalmente do vestimento cultural e intelectual, a partir até da proposta de expansão da biblioteca e de instrumentos políticos para tornar a biblioteca um museu e principalmente ser um dos fatores primordiais para tornar a Antioquia, tá, capital desse período de governo dos Ptolomeus. Então, principalmente, nós temos que entender que esse é um período em que as escolas helenísticas se compunham em apenas 3 conjuntos também. Então, aí tinha a obra homérica, que estava dentro da escola helenística como conteúdo pedagógico, tinha a obra de Hesíodo, não é? E tinha as seleções de 3 grandes outros magos atenienses, como o caso de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Então, essa elaboração de um cano escolar, partindo para essa proposta da escola helenista, também está correndo em paralelo com essa construção de Septuaginta. E essa civilização helenística era a que queria mais conciliar essa questão fé intelecto, tá? Fé razão. E aí com isso tudo é que vai surgir toda essa construção com o apoio, claro, do governo do Império de Filadélfia, do Ptolomeu Filadélfio. Então, primeiro, dentro desse canto tripartite, seria organizada a Torá, que os judeus não tinham nenhuma dificuldade de a incluir, principalmente até aqueles sobreviventes da guerra de Troia. Tá? Os judeus tinham a sua própria história, a conheciam e a defendiam. Então, a Torá era mais pertinente até para o aspecto histórico a qual eles defendiam e estavam inseridos. Já os nebeíns forneciam uma demonstração de que Deus, tá? O Yahvé, o Deus dos judeus, a despeito da infidelidade do seu povo, ele jamais se afastou definitivamente de Israel, e tanto a Torá como os nebeíns forneciam um modo de uma resposta, inclusive a algumas articulações das escolas de cunho helenistas. Tá? Já a hipótese dos 12 quetubins do cânon judaico, supondo que eles representassem e representavam a antologia ideal da literatura judaica pela escola principalmente proto-farisaica, em meados do século II, no final de contas essa antologia se torna ideal a partir da proposta do teólogo alemão Gerhard Monrad, que vai trabalhar com a resposta de Israel, tá? E a resposta à palavra, à lei e aos profetas. Então é concebível e compreensível que haja um movimento engajador de uma piedade tradicional dentro da própria escola farisaica que vai trabalhar com essa questão de principalmente avaliar os livros de sabedoria e aí fazer um gênero literário particular, com algumas particularidades, e inserir eles numa coleção distinta para então ter um cânon tripartite que seria, a princípio, Torá, Saltério históricos e profetas. Com isso, o aspecto principalmente resoluto
de uma particularidade dos 4 livros de sabedoria, que também incluiriam Jó, e aí ficando os provérbios, Jó, Cântico dos Cantos e Coelete, poderia ser um fruto do acaso para algumas escolas proto-farisaicas. E aí, dentro de uma religião comunitária da história da salvação, vai se resolver e vai se trabalhar a prática do culto e do sacrifício. Dentro desse contexto todo, é que aí, depois de todos os embates e debates, vai então ser organizado toda uma proposta de uma articulação que venha organizar esse cânon tripartite e estar desenvolvendo a sua divisão organizadamente com a distribuição Torá, Ketubim e Nebeim, como vai ser até o assunto que nós vamos iniciar a partir de agora, já entrando numa continuidade, saindo um pouco do cânon tripartite, entrando numa continuidade que já vai dar uma introdução para a história de formação do Antigo Testamento, que seria um terceiro assunto. Então, sobre a Torá, o que vai ser trabalhado sobre a canonização da Torá e dos Nebeíns vai depender muito da verdade que atribui-se e é atribuída dentro da visão histórica deuteronomista. Tá? Inclusive, de acordo com essa tese deuteronomista, Deuteronômio e o segundo livro dos Reis, que são livros específicos para narrar a história do povo de Israel a partir da leitura da lei desenvolvida por Moisés dentro da planície de Moabe. Então, nesse fim dos reinos de Israel e de Judá, vai se montar uma substância a uma obra historiográfica concebida e posta por escritos após a queda de Jerusalém, isso em 586. Tá? Então, se essa tese ela se torna e ela é considerada correta, aí pode ser, no aspecto condicional, admitir-se uma existência desde o meado do século VI, de uma grande obra que seria pautada na proposta de Deuteronômio, de uma revelação e reestruturação e rearticulação da lei. Também numa visão histórica do povo de Israel, à luz da lei, aí o Martin Noth vai defender na sua história de Israel que o objetivo dessa história era narrar as razões do desaparecimento dos reinos. E tratava-se justamente de mostrar claramente a culpa e a catástrofe que cabia a Israel e a seus reis, e não a Yahvé. Israel não respeitava os termos da aliança, e Israel que era o grande culpado, e o grande falho, e grande transgressor. Então, uma outra questão também que é interessante ser colocada é que a oficialização da primeira edição da Torá não vai impedir necessariamente, tá, de a Torá mais tarde ainda crescer e vir a ser acrescentado alguns preenchimentos e crescimentos de conteúdo redacionais dentro do processo que estava proposto histórico. Para a história e para a proposta de uma canonização da Torá, existiu parâmetros básicos, como a exigência de uma inalterabilidade, tá? Princípio principalmente associado à frequência, à canonicidade
dentro dos propósitos de lei e de injunções particulares e normativas. Alguns trechos do Antigo Testamento que vão falar de uma leitura pública até a proclamação da Torá vão estar incluídos em Reis, com principalmente um adento à parte histórica da Torá e numa visão histórica deuteronomista, e vai continuar com uma leitura pública abordada depois em Esdras e Neemias. Então essa historicidade, ela pode ser reportada dentro de uma canonicidade atribuída que vai ser desenvolvida a partir do século V, antes de Cristo, e é evidente que por volta dos meados do século IV antes de Cristo, a lei judaica vai servir de lei oficial para os judeus, principalmente para a profecia, ou para a província, melhor dizendo, profecia, para a província de Reiud, ou seja, de Jerusalém. Provavelmente também nas grandes comunidades judaicas, E outra questão também é que no final das contas, o único parâmetro certo e continua a ser a tradução da Torá em grego como proposta articulada na Septuaginta, ela vai trazer uma verossimilhança e vai se situar dentro da proposta que vai ter o Ptolomeu Soter Filadelfos, e dentro disso é que vai surgir toda uma articulação e uma construção de conteúdo para uma oficialização dentro da Bíblia hebraica da Torá, a partir dessa tradução que é feita. Já os Nebeins vai se trabalhar muito a questão do corpus profético, das coletâneas dos oráculos proféticos que vão ser construídas e vão ser articuladas e anexadas nesse projeto e processo nos anos 220 a.C. a 200 a.C., e uma estruturação que vai possuir principalmente um relato histórico de Israel quando se entra essa questão de profetas anteriores, incluindo Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Então esse conjunto ele vai ser anexado como uma proposta de uma questão de estruturação histórica, textos de apoio para a fundamentação histórica, justamente com uma proposta historicidade de Israel. Então, ao mesmo tempo, esse encerramento dos Nebeins, ele vai abrir uma perspectiva escatológica e até também messiânica, que ainda que o papel de Elias como último profeta esperado apareça sempre como pregador da Torá, o encerramento é sublinhado também em Zacarias no capítulo 13. Então, dentro dessa proposta do apocalipticismo e da apocalíptica judaica, que é inserido também nessa coleção dos 12 profetas menores, então essa inclusão vem para fortalecer uma visão proléptica, apocalíptica e de cunho de um apocalipticismo judaico também. Num outro sentido também, nós podemos considerar que o cânon da Bíblia hebraica vai proceder tudo dentro de um padrão de organização após essa tradução para a Septuaginta, e esse cânon bíblico vai diferir de acordo com o ângulo proposto dentro da Bíblia hebraica, e vai tudo depender dos editores e organizadores das traduções e versões posteriores a essa tradução da Septuaginta. Então, essa seria a parte para nós fecharmos sobre o cânon tripartite. Na próxima aula, aí entraremos então já dentro
da história do texto do Antigo Testamento, que vai ser esboçada, articulada e defendida pelo teólogo Andrian Schenker, tá? Era isso que nós tínhamos então para hoje. Obrigado a todos.